Eu sou o professor Felipe Guerra e estou aqui para te dar as boas-vindas ao CONA Fiscal 2020. Mas antes da tua aula começar, eu preciso te dar um recado muito importante. Está aberta a pré-inscrição para o curso de formação em analista fiscal, a sua versão 3.0, completamente atualizada com todas as novas normas tributárias que já passam a vigorar agora em 2020 e também abordando tudo sobre as propostas de reforma tributária. Para garantir a sua pré-inscrição, você precisa clicar no botão que está lá no final dessa página. Não perde tempo, garante a tua reserva. Todos aqueles que fizerem a pré-inscrição vão receber, quando confirmarem a sua inscrição no curso, um exemplar do livro Descomplicando o SPED 2.0, autografado por mim. Além disso, você poderá garantir sua vaga num curso que é muito concorrido e que tem as vagas extremamente limitadas. Então não perde tempo, clica agora mesmo no botão que está aparecendo lá embaixo e faz a tua reserva nesse treinamento que pode mudar a tua vida e a tua carreira profissional na área fiscal e contábil. Eu te vejo no Formação em Analista Fiscal. Olá, colegas contadores e colegas contadoras, profissionais da área fiscal, interessados na área fiscal e tributária, participantes do CONA Fiscal. Eu sou Bruna Howen e hoje eu vim aqui para a gente bater um papo sobre Simples Nacional e microempreendedor individual. Mas antes da gente iniciar o nosso bate-papo, eu queria acessar junto com vocês o portal do Simples Nacional. Eu acredito que a maioria de vocês já sabem como faz para acessar, mas é só a gente digitar www.receita.fazenda.gov.br para a gente já ser direcionado direto ao portal do Simples Nacional. Também pode ser feito o acesso pelo site da Receita Federal. E aqui nós vamos em estatísticas de optantes do Simples Nacional e CIMEI. Vamos selecionar a opção de optantes por UF. E aqui conseguimos ver discriminado todos os estados, a quantidade de empresas optantes. Vamos pegar um estado aqui, Piauí. Piauí temos 128.603 empresas optantes, totalizando em todo o país 14.526.469 empresas. O que eu queria demonstrar com isso é que esse é um grande campo de atuação para nós profissionais que buscamos nos especializar para atender cada vez mais e melhor esse porte de empresa. Atualmente no país, nós temos a opção de tributação pelo lucro presumido, pelo lucro arbitrado, pelo lucro real e pelo Simples Nacional, que falaremos aqui hoje. O Simples Nacional ele é destinado às micro e pequenas empresas, sendo microempresa a empresa que fatura até 480 mil atualmente, a empresa de pequeno porte, que fatura a partir desse valor até 4.800.000. Além de estar enquadrado nesse porte de empresa, também é necessário que sejam cumpridos os requisitos previstos na legislação para que a empresa possa optar pelo Simples Nacional. Sendo que também é necessário, fundamental, que seja feita a opção dentro do prazo. Quando falamos em cumprir os requisitos previstos na legislação, a gente tem que observar se a pessoa jurídica não incorreu em nenhuma das vedações de ingresso ao Simples Nacional, que podem ser relativas à natureza jurídica, não podendo optar as associações privadas, associações públicas, fundações privadas, fundações públicas, autarquias, pessoa jurídica no Brasil com sede no exterior, a sociedade cooperativa exceto a de consumo, a sociedade por ação. A vedação também pode ser relativa a débitos, sendo a pessoa jurídica que possuir débito, seja de natureza previdenciária ou com a Fazenda Pública Federal, Estadual, Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa, também está impedida da apuração por esse regime de tributação. As vedações também podem ser relativas ao quadro societário, não podendo ingressar no Simples Nacional a pessoa jurídica que tenha como sócio outra pessoa jurídica, ou a pessoa jurídica que seja sócia de outra pessoa jurídica, ou a pessoa jurídica que tenha sócio pessoa física domiciliado no exterior, ou que tenha sócio entidade da administração pública direta ou indireta, seja federal, estadual ou municipal.
Também estão impedidos de ingressar no Simples Nacional a pessoa jurídica cujo titular ou sócio, pessoa física, participe do capital de outra empresa beneficiada pela Lei Complementar 123, ou seja, outra empresa optante pelo Simples Nacional, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de 4.800.000. Na receita bruta global, deverão ser consideradas todas as receitas das empresas optantes pelo Simples Nacional que esse mesmo sócio participa. Ou se o titular ou sócio participa em outra empresa em mais de 10%, independentemente do regime de tributação, essa receita oriunda dessa empresa também vai compor o montante da receita global. Também devemos considerar nesse montante o sócio ou titular que seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos. Em todas essas três situações, a gente deve considerar o montante da receita para a definição da receita global e verificação se poderá ser optante pelo Simples Nacional ou não. Também devemos observar as vedações quando possuir titular ou sócio que guarde cumulativamente com o contratante de serviço relação de pessoalidade, subordinação ou habitualidade, quando a pessoa jurídica for resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica ocorrido nos últimos 5 anos. A pessoa jurídica cuja situação cadastral no CNPJ é inapta, seja omissa contumaz, omissa e não localizada, inexistente de fato, ou com prática de operações irregulares em comércio exterior, também não poderá optar pelo Simples Nacional, bem como aquelas que apresentam alguma ausência ou irregularidade em suas inscrições, seja ela municipal e estadual, quando é exigível para essa situação. E por último, e não menos importante, nós devemos observar as atividades impeditivas que estão relacionadas no anexo 6 da resolução CGSN número 140 de 2018, onde estão listadas todas aquelas atividades que impedem o ingresso ao Simples Nacional. Para complicar um pouquinho mais, a gente tem o anexo 7 também da resolução CGSN número 140, que trata das atividades concomitantemente impeditivas e permitidas ao Simples Nacional. Essas poderão optar desde que sejam exercidas somente as atividades permitidas ao regime e que seja declarado no momento da formalização da opção que vão ser exercidas somente atividades permitidas ao Simples Nacional. Isso acontece porque o mesmo Código CNAE ele pode abranger várias atividades. E aí, nessa situação, a gente precisa entender junto ao empresário o que é praticado de fato dentro da sua empresa. Para ficar claro, vou dar um exemplo de um código CNAE, de uma atividade que está relacionada nesse anexo, que seria a atividade de correspondente bancário. E nessa situação, deverá ser verificado qual atividade exercida na prática. Se acontece alguma transação financeira nessa correspondência bancária, essa atividade impede o ingresso no Simples Nacional. Caso seja somente atividade cadastral exercida na prática, configura uma permissão de ingresso ao Simples Nacional. Também por essa situação e por vários outros motivos, é muito importante que o Código CNAE a ser utilizado na constituição da empresa seja definido juntamente com o empresário. Eu vou dar uma dica para vocês de algo que eu faço no meu dia a dia, quando eu tenho dificuldade de selecionar o código CNAE que será vinculado às empresas. Eu uso sempre esse canal de comunicação do IBGE. Eu detalho o objeto social junto com o empresário e envio um e-mail com todo esse descritivo. E aí eles dão um retorno, normalmente é bem rápido, e eles dão algumas sugestões de códigos CNAEs a serem vinculados. Recebendo aí esse e-mail, a gente faz uma conferência, avalio esses CNAEs e depois sento junto com o empresário para verificar se são esses mesmos que refletem a atividade exercida na prática pela empresa dele, para que a gente selecione e defina os CNAEs que serão utilizados na constituição da sua empresa.
O e-mail que eu utilizo é esse que aparece aí na tela mesmo, knaia@ibge.gov.br. É muito útil para mim, eu desejo que seja útil para vocês também. O regime tributário simples nacional, ele possui algumas características, é facultativo, a pessoa jurídica não está obrigada a ingressar no simples nacional, devendo ser feito pelo profissional competente, o planejamento tributário para avaliar se é a forma mais vantajosa. Também é irretratável, uma vez que faz a opção pelo Simples Nacional, ela vai valer por todo o ano calendário, exceto naquelas situações que acontecer a exclusão com efeito dentro do próprio exercício. Também é abrangente a empresa que possui matriz e filiais que faça a opção pelo Simples Nacional, ela vai valer, vai alcançar todos os estabelecimentos. O Simples Nacional nasceu para ser simplificado e uma forma unificada de recolhimento de tributos. São abrangidos no Simples Nacional impostos e contribuições de competência da União, dos estados e do município, sendo eles o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, IPI, Contribuição Social, COFINS, PIS e a CPP. Esses de competência da União. O ICMS, que é o imposto estadual, e o ISS, que é o imposto dos municípios. Sendo que a CPP não estará incluída quando a empresa for tributada pelo anexo 4, bem como não estarão incluídos o ICMS e o ISS quando a empresa superar o sublimite definido para o seu estado. Em 2018 tivemos grandes alterações que impactaram diretamente a forma de cálculo e a apuração no Simples Nacional e outras alterações relevantes. Mas precisamos observar as alterações que entraram em vigor em 2020, mesmo que não impactem diretamente a forma de cálculo no Simples Nacional, que são aquelas trazidas na resolução CGSN número 149 e número 150. Tivemos alteração no prazo de opção para empresa em início de atividade, que passou a ser limitado em 60 dias da data do CNPJ, devendo ser observado a data da liberação da última inscrição municipal ou estadual, que tem um prazo de 30 dias da data de liberação. O parcelamento do Simples Nacional, também do microempreendedor individual, ele foi autorizado até 31 de dezembro de 2021. Lembrando que esse parcelamento é o parcelamento simplificado, não existindo isenção ou benefício ou redução de multa e juros. Tivemos também algumas alterações em relação à PGDAS-D, que poderá ser retida em malha fiscal, cabendo uma detalhação para o fisco das informações ali prestadas. Se a gente observar nessas resoluções, nós vamos ver que existe um artigo revogado, que é o artigo que tratava das atividades do MEI que foram excluídas como permitidas a optar pelo microempreendedor individual. Essa alteração está em revisão. Então, permanece todas as atividades que estavam vigentes em 2019. Também tivemos com a resolução CGSN número 149, a alteração do sublimite para fins de recolhimento de ICMS e ISS no ano calendário de 2020, que passou a ser somente para o estado do Acre e Amapá o sublimite de 1.800.000. Todos os demais estados e Distrito Federal permanecem com sublimite de 3.600.000. Quando a empresa de pequeno porte ultrapassar o sublimite definido para o seu estado de origem, ela estará automaticamente impedida de recolher o ICMS e o ISS na forma do Simples Nacional, devendo recolher, na regra geral, a partir do mês subsequente àquele em que tiver ocorrido o excesso, exceto quando o excesso verificado não for superior a 20%, quando o efeito passa a ser a partir do ano calendário subsequente. Em relação ao limite da receita bruta, nós temos um limite de 4.800.000 para o mercado interno e 4.800.000 para o mercado externo. Lembrando que esses limites não são somados. Se a empresa não faz exportações, não tem receita no mercado externo, o limite do mercado interno permanece sendo 4.800.000, mesmo que ela não utilize
o seu limite do mercado externo para nenhuma operação. A base de cálculo no Simples Nacional é representada pela receita bruta mensal, onde vão estar incluídas as vendas de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado nas operações em conta alheia, não incluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos. Lembrando que os descontos condicionais, esses são tributados. As vendas canceladas, as devoluções, elas devem ser consideradas no mês da sua ocorrência. Também compõe a receita bruta que trata esse artigo da Lei Complementar 123, o custo de financiamento nas vendas a prazo contido no valor dos bens ou serviços ou destacado no documento fiscal. As gorjetas, sejam elas compulsórias ou não, os royalties, aluguéis e demais receitas decorrentes de cessão de direito de uso ou gozo e as verbas de patrocínio. No artigo 2º da Resolução CGSN número 140, a gente consegue verificar as operações que não vão compor a receita bruta quando a empresa for optante pelo Simples Nacional, que são a venda de bens do ativo mobilizado, os juros moratórios, multas e quaisquer outros encargos auferidos em decorrência do atraso no pagamento de operações ou prestações, a remessa de mercadorias a título de bonificação, doação ou brinde, desde que seja incondicional e não haja contraprestação por parte do destinatário, a remessa de amostra grátis, os valores recebidos a título de multa, indenização por rescisão contratual, desde que não corresponda à parte executada do contrato, a cota parte destinada ao profissional parceiro do estabelecimento de salão de beleza que se enquadre na figura de salão parceiro, os rendimentos ou ganhos líquidos auferidos em aplicações de renda fixa ou variável. A empresa em início de atividade vai ter o seu limite da receita bruta proporcionalizado aos meses em operação. Por exemplo, uma empresa que iniciou as atividades em novembro de 2019, teve a data de início de atividade no CNPJ novembro de 2019, ela vai ter um limite da receita em 2019 proporcional a 2 meses, ou seja, 800 mil, que representa 4.800.000 dividido por 12 meses, multiplicado por 2 meses, que são os meses que ela operou, que ela teve a liberação do seu CNPJ em 2019. A partir de 2018, a gente tem a necessidade de cálculo da alíquota efetiva, já que os anexos demonstram somente as alíquotas nominais e a parcela a deduzir. Sendo que para a gente localizar, para a gente conseguir calcular a alíquota efetiva, a gente precisa, além de visualizar os anexos, saber qual que é a receita bruta dos 12 últimos meses anteriores ao período de apuração. O cálculo da alíquota efetiva é a multiplicação da receita bruta dos 12 últimos meses pela alíquota nominal que aparece no anexo, menos diminuída a parcela a deduzir, todo esse valor dividido pela receita bruta dos 12 últimos meses. É bom a gente visualizar essa fórmula, mas hoje existem planilhas que fazem esse cálculo para a gente conseguir tanto entender e visualizar a alíquota a ser aplicada efetivamente sobre o faturamento daquele mês, como também a gente consiga explicar para o empresário qual o imposto que ele vai pagar efetivamente nas operações realizadas pela sua empresa. Inclusive, vai ficar disponibilizado para vocês no material do Conafiscal uma planilha para que vocês possam utilizar e calcular de forma mais prática a alíquota efetiva a ser aplicada. Já que nós temos atualmente 5 anexos para tributação no Simples Nacional, a gente precisa saber qual que nós devemos considerar para fim de cálculo e pagamento do imposto de acordo com a respectiva receita. Isso a gente consegue visualizar no artigo 25 da Resolução CGSN número 140. Vamos iniciar pelo anexo 1 e 2. O anexo 1 ele é referente à receita oriunda de revenda de mercadorias, no caso das empresas comerciais. O anexo 2 deverá ser considerado quando acontece a venda de mercadorias industrializadas pelo contribuinte, são as empresas industriais. Aqui eu deixei no slide um site que eu dou uma dica para consulta. Lembrando que é um site não oficial, que é necessária conferência na resolução
número 140 para maior confiabilidade e definição do anexo a ser considerado. Mas se a gente acessar esse site e colocar o CNAE, ele vai sugerir, vai indicar o anexo que deverá ser considerado. Lembrando que a gente não deve analisar somente o CNAE, mas a atividade exercida na prática pela empresa. Vamos visualizar juntos o anexo 1, que é o anexo de comércio. Podemos ver a repartição em 6 faixas. Essas faixas são as mesmas em todos os anexos. E podemos ver que cada faixa vai aumentando progressivamente de acordo com o faturamento dos 12 últimos meses. O que vai diferenciar é a alíquota nominal e o valor da parcela a deduzir em cada anexo. Nos anexos, nós também conseguimos visualizar qual o percentual de repartição dos tributos. Nesse caso da empresa comercial, a gente pode observar que, além dos impostos federais, existe a CPP e o ICMS, que é o imposto devido nessa operação. Podemos observar também que na sexta faixa não existe repartição para o ICMS, ou seja, para os casos da empresa que ultrapassou o sublimite de 3.600.000. Podemos ver agora o anexo 2, que é destinado às empresas industriais. Temos 6 faixas de faturamento dos 12 últimos meses, as suas respectivas alíquotas nominais e valor de parcela a deduzir. Na repartição dos tributos, nós visualizamos que foi incluído o IPI, que é o imposto devido nas operações industriais. As empresas que já existem há mais de um ano, elas já possuem um histórico de faturamento dos 12 últimos meses, mas aquelas que se encontram em ano de início de atividade deverão ser observadas essas situações. A pessoa jurídica está no seu mês de início de atividade. Para a gente saber qual a faixa que ela vai estar sujeita, nós vamos pegar a receita bruta do mês e multiplicar por 12 meses. Por exemplo, a empresa que iniciou a atividade agora em janeiro de 2020 teve uma receita nesse mês de R$20.000. Nós vamos multiplicar por 12, localizando o valor de 240.000, ou seja, essa empresa estaria na segunda faixa do respectivo anexo. As pessoas jurídicas com menos de 12 meses de atividade não estando no seu primeiro mês de operação, ou seja, a partir do segundo mês, a gente precisa calcular a média para saber qual a faixa que ela deverá ser considerada. E essa média nós iremos multiplicar por 12. Por exemplo, uma empresa que está no seu segundo mês de operação não faturou nada no primeiro mês e no segundo mês teve um faturamento de R$50.000. A média desses 2 meses de operação é R$25.000, 50.000 dividido por 2 meses. Multiplicando por 12, localizamos o valor de R$300.000. Nesse caso, também estando sujeita à segunda faixa de tributação. Vamos ver juntos um caso prático de determinação da alíquota efetiva. Suponhamos que um contribuinte comércio varejista de calçados esteja determinando a alíquota efetiva a ser aplicada agora no mês de janeiro de 2020 e teve uma receita bruta total dos 12 últimos meses no valor de R$800.000. Nesse caso, devemos considerar a quarta faixa, que apresenta uma alíquota nominal de 10,70% e um valor a deduzir de R$22.500. Se a gente colocar esses valores na fórmula, nós conseguimos ver logo a seguir que nós teremos uma receita bruta total de R$800.000 multiplicado pela alíquota nominal de 10,70%. Esse valor nós iremos diminuir a parcela a deduzir, todo esse resultado dividido também pela receita bruta total dos 12 últimos meses. Nessa situação, podemos verificar que foi localizada a alíquota efetiva de 7,89%. Para fins de ilustração, vamos considerar que essa empresa auferiu em janeiro de 2020 uma receita de R$100.000. Nesse caso, nós aplicaríamos a alíquota efetiva de 7,89% e visualizamos que ela teria um documento de arrecadação do Simples Nacional a ser pago no valor de R$7.890. As informações de repartição dos tributos que aparecem em cada anexo também são muito importantes para que a gente consiga determinar qual crédito de ICMS que poderá ser concedido ou mesmo qual o valor de ISS que será retido
nos casos das operações de prestadoras de serviços. Lembrando que o crédito de ICMS gerado pela empresa optante pelo Simples Nacional não deverá ser destacado no campo de crédito de ICMS, mas no campo de informações complementares, conforme a gente consegue visualizar na tela as informações determinadas na legislação. Para as atividades de prestação de serviços, nós temos 3 anexos que podem ser utilizados. E aí, qual que a gente vai utilizar? Depende do serviço executado na prática. Estamos vendo na tela o anexo 3, que é o anexo tão desejado pelas prestadoras de serviços, já que ele apresenta alíquotas menores. A gente pode visualizar que possui a mesma repartição das faixas de tributação, sendo alteradas as alíquotas nominais e os valores a deduzir. Também podemos observar que no percentual de repartição dos tributos, nós temos o ISS, que é o imposto devido nas prestações de serviço. Nessa situação, também não temos o ISS a partir da 6ª faixa, que deverá ser recolhido fora do Simples Nacional. As atividades de serviço que serão tributadas diretamente pelo anexo 3, a gente também consegue visualizar no artigo 25 da Resolução CGSN número 140 de 2018, no seu inciso 3º. E aí conseguimos visualizar todas as atividades que foram contempladas com a tributação diretamente pelo anexo 3. O anexo 4, destinado às atividades de construção de imóveis e obras de engenharia em geral, inclusive sob forma de subempreitada, serviço de vigilância, limpeza, conservação, serviços advocatícios, estão sujeitos ao anexo 4, que visualizamos agora junto na tela. Possui as mesmas faixas, as mesmas 6 faixas, e a mesma progressão de faturamento dos 12 últimos meses. Podemos observar que, da mesma forma que os anexos anteriores, tivemos alteração da alíquota nominal e do valor a deduzir. Logo em seguida, no percentual de repartição dos tributos, vemos que não existe nesse anexo a repartição referente CPP, ou seja, as empresas que são tributadas pelo anexo 4 deverão recolher o INSS patronal através da GPS. Agora a gente vê na tela o anexo 5, também destinado a prestadoras de serviços, e a gente pode observar que apresenta alíquotas nominais superiores ao anexo 3, que acaba sendo tão desejado. Na repartição dos tributos, a gente consegue visualizar que existe a CPP. A CPP, nesse caso, está incluída dentro da apuração do Simples Nacional. E vemos também que o ISS não está incluído na 6ª faixa, que consideramos que foi ultrapassado o sublimite. Também no artigo 25 da Resolução 140, conseguimos visualizar as atividades que estarão sujeitas à tributação no anexo 5, quando o fator R for inferior a 28%. Essa é a particularidade desse anexo. Caso o fator R seja igual ou superior a 28%, a tributação da empresa passará a ser pelo anexo 3. Então, todas as empresas que possuem alguma dessas atividades listadas no artigo 25, no inciso 5, deverá ser calculado o fator R para a gente saber qual será o anexo a ser considerado. Se será o anexo 5 ou se será o anexo 3, dependendo de qual fator R que for localizado para essa empresa. Temos aí várias atividades incluídas nesse anexo. O fator R, ele vai ser calculado de acordo com a relação de faturamento dos 12 últimos meses com a folha de pagamento dos 12 últimos meses. Lembrando que na folha de pagamento nós vamos incluir também os valores pagos a sócios, a autônomos, os encargos
de FGTS, também a CPP paga nos 12 últimos meses. Se a proporção for igual ou superior a 28%, a tributação passa a ser pelo anexo 3. Se for inferior a 28%, a tributação será efetivamente pelo anexo 5. Vamos ver um exemplo de cálculo do fator R para uma empresa da área de engenharia. Qual seria o fator R, qual anexo estaria enquadrada essa empresa em 2020, sendo que ela tem esses seguintes dados. Uma folha de pagamento de salário dos 12 últimos meses de 320 mil, o Prolabore de 12 mil, rendimento de autônomo de 10 mil, encargos de FGTS de 25.600 e um faturamento dos 12 últimos meses de 1.200.000. Se a gente colocar todos esses valores na fórmula, nós conseguimos visualizar que todos os valores referentes à parte trabalhista totalizam 367 mil. E isso dividido pela receita dos 12 últimos meses, que é 1.200.000, nós conseguimos localizar o fator R de 30,63%. E aí eu pergunto, com um fator R de 30,63%, qual anexo que essa empresa estará sujeita? Estará sujeita ao anexo 3, pois nessa situação o fator R foi superior a 28%, e sendo igual ou superior a 28%, a tributação passa a ser pelo anexo 3. Essa é a carinha do portal do Simples Nacional, que a gente consegue acessar digitando www.receita.fazenda.gov.br. Digitando dessa forma, incluindo o numeral 8 depois do www, a gente já cai direto no portal do Simples Nacional. Também a gente consegue acessar pelo ECAC ou pelo portal da Receita Federal. E dentro do portal do Simples Nacional, no PGDAS-D, o campo para apuração mensal do imposto, já é feito todo o cálculo, bem como a geração da DAS, que é o documento de arrecadação do Simples Nacional. Mas é importante que a gente saiba fazer todos os cálculos do fator R, da determinação da alíquota efetiva, tanto para a gente ter esse conhecimento, quanto também para a gente conseguir explicar ao empresário, bem como fazer planejamento tributário, simulações de acordo com a receita dos 12 últimos meses e também com as projeções de faturamento das empresas. O acesso aos serviços disponíveis para empresas do Simples Nacional é feito por código de acesso ou por certificado digital. Além da guia gerada dentro do portal do Simples Nacional, dentro do PGDAS-D, podem existir guias isoladas a serem recolhidas pelo contribuinte do Simples Nacional. São elas: a cota patronal previdenciária para aquelas empresas que são tributadas no anexo 4, ou seja, o recolhimento do INSS vai ser feito através da GPS. O ISS para micro ou pequena empresa que exerça atividade de escritório contábil e esteja autorizada perante a legislação municipal para fazer o recolhimento do ISS sob a figura de sociedade profissional. O ICMS e o ISS da micro e pequena empresa que tenha extrapolado o sublimite estabelecido para o estado onde ela está estabelecida. Lembrando que nessa situação onde foi extrapolado o sublimite, além do recolhimento do ICMS, do ISS, seguindo regra geral, também deverão ser seguidas as obrigações acessórias dos demais regimes de tributação. Também devem ser recolhidas as guias separadamente dos demais tributos e fatos jurídicos previstos no parágrafo 1º do artigo 13 da Lei Complementar 123, que são eles: os tributos de terceiros cuja responsabilidade pelo recolhimento tenha sido atribuída ao optante, que são as retenções, ISS retido na fonte, imposto de renda retido na fonte e demais impostos e contribuições retidos ou descontados. Também vai ser recolhida uma guia separada referente ao FGTS. Além dos demais tributos não unificados, fatos jurídicos tributários cuja incidência
se dá fora do Simples Nacional, que vemos situações de antecipação diferencial de alíquota, tributação de ganho de capital. Todos esses a gente consegue visualizar na Lei Complementar 123, no parágrafo 1º do artigo 13. Agora nós vamos falar um pouquinho do microempreendedor individual, que é a figura criada com a Lei Complementar 128, que teve sua vigência a partir de 1º de julho de 2009. O MEI é o pequeno empresário individual que atende às condições que nós visualizamos agora. Tenha um limite de faturamento de 81 mil anual, que também deve ser proporcionalizado caso o MEI esteja em ano de início de atividade. Por exemplo, o MEI que se constituiu em julho de 2019 operou por 6 meses no exercício de 2019. Nesse caso, o limite de faturamento seria reduzido, seria proporcional à metade, sendo R$ 40.500. O MEI não pode participar como sócio administrador ou titular de outra pessoa jurídica, só pode contratar um empregado e deve exercer uma atividade permitida ao MEI. Nós conseguimos visualizar no anexo 11 da resolução CGSN número 140 todas as atividades que são permitidas a ser microempreendedor individual. O MEI paga um valor fixo mensal que é correspondente a 5% sobre o salário mínimo relativo ao INSS, ISS de R$ 5,00 para aqueles MEIs que exercem prestação de serviço e R$ 1,00 de ICMS para o MEI que exerce atividade comercial ou industrial. Caso o MEI preste serviços e também possua uma atividade sujeita ao ICMS, ele vai recolher o INSS de 5%, mais o ISS, mais o ICMS. Algumas informações gerais sobre o microempreendedor individual. Ele deve manter um relatório mensal das receitas apuradas. Inclusive, existe um formulário para essa finalidade que a gente vai disponibilizar no material do CONA Fiscal. Muitas pessoas falam que MEI não precisa de emitir documento fiscal. O MEI está desobrigado realmente da emissão de documento fiscal quando efetuar alguma operação para pessoa física. Caso seja para pessoa jurídica, existe a obrigatoriedade da emissão do documento fiscal. A contribuição efetuada pelo MEI ao INSS dá direito à aposentadoria por idade e outros benefícios, lembrando que é necessário que os recolhimentos estejam em dia, ou seja, o MEI esteja regular perante as suas obrigações. O profissional parceiro, figura criada com a lei do salão parceiro, poderá se formalizar como MEI, mas o salão de beleza que deseja usufruir dos benefícios da lei do salão parceiro não poderá se enquadrar como MEI. Para aqueles microempreendedores individuais que possuem débitos das contribuições mensais, dos valores mensais, ele pode parcelar através do sistema do CIMEI. E por último, e não menos importante, existe uma declaração anual a ser entregue pelo microempreendedor individual. E aí a gente ouve dizer que MEI não precisa pagar contador para efetuar essa declaração anual. Agora a gente visualiza na tela o artigo 18 da Lei Complementar 123, que determina que o escritório contábil, optante pelo Simples Nacional, deverá promover atendimento gratuito ao microempreendedor individual somente na primeira declaração anual simplificada do MEI e na formalização, na inscrição e na opção do microempreendedor individual. Ou seja, todas as outras atividades podem e devem ser cobradas. Para a execução dos serviços do microempreendedor individual, a gente também utiliza o portal do Simples Nacional, acessando da mesma forma pelo www.receita.fazenda.gov.br, mas dessa vez indo na aba destinada ao CIMEI, aos serviços destinados ao CIMEI. No caso do microempreendedor individual, alguns serviços como geração das guias mensais ou mesmo a entrega da declaração anual podem ser feitos sem código de acesso e sem certificado digital.
bastando apenas possuir o CNPJ desse microempreendedor individual. Já outros serviços como parcelamento, consulta de declarações transmitidas, exigem o código de acesso ou certificado digital para que a gente consiga visualizar. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do pouquinho que eu compartilhei da minha experiência, do que eu vivo no dia a dia atendendo micro e pequenas empresas, também do que eu venho estudado sobre Simples Nacional e Microempreendedor Individual. E lembre-se sempre que estudar é fortalecer as asas para voar. Espero que seja útil para vocês. Muito sucesso! Agradeço primeiramente a Deus por estarmos reunidos aqui mais uma vez em um Cona Fiscal. Agradeço a vocês pela ótima companhia, ao coordenador Felipe Guerra, coordenador Marcos Lima, por proporcionarem um evento como esse, que fortalecem, que nos engrandecem profissionalmente e pessoalmente. Agradeço também a toda a equipe de apoio que faz com que tudo isso aconteça. É isso aí, vamos juntos. Tchau, tchau! Está aberta a pré-inscrição para o curso de formação em analista fiscal, a sua versão 3.0, completamente atualizada com todas as novas normas tributárias que já passam a vigorar agora em 2020 e também abordando tudo sobre as propostas de reforma tributária. Para garantir a sua pré-inscrição, você precisa clicar no botão que está lá no final dessa página. Não perde tempo, garante a tua reserva. Todos aqueles que fizerem a pré-inscrição vão receber, quando confirmarem a sua inscrição no curso, um exemplar do livro Descomplicando o SPED 2.0, autografado por mim. Além disso, você poderá garantir sua vaga num curso que é muito concorrido e que tem as vagas extremamente limitadas. Então não perde tempo, clica agora mesmo no botão que está aparecendo lá embaixo e faz a tua reserva nesse treinamento que pode mudar a tua vida e a tua carreira profissional na área fiscal e contábil. Eu te vejo no Formação em Analista Fiscal. We'll be right back.